Com isso dito, podemos começar aqui a nossa pauta falando do Euroranking. O Euroranking onde a gente classifica os 5 melhores times da semana no futebol europeu de acordo com o seu desempenho nos últimos 5 jogos. A gente abre o Euroranking aqui com o 5º lugar sendo pertencente ao Paris Saint-Germain. O Paris, nesse final de semana, acabou recebendo o Lyon pela Ligue 1 e metendo um sonoro 4-1, né, sem tanta dificuldade aí. Esse jogo que já é meio que um preview, né, do que vem pela frente, porque essas duas equipes vão se enfrentar na final da Copa da França daqui a um mês, mais ou menos, né, finalzinho de maio ali. E aqui pela Ligue 1 foi um amasso. Diga, Yuri. 25 de maio, final da Copa da França entre PSG e Lyon. O PSG meteu 4-1 aí com 2 gols do Gonçalo Ramos e saiu um gol do Beraldo também, não consigo me lembrar se é o primeiro dele na temporada, mas saiu o golzinho do Beraldo, saiu comemorando lá muito feliz. Com isso, né, o PSG na liderança da Ligue 1 agora tem 11 pontos de vantagem aí, cara, que maravilha. E além disso também temos o fato de que neste jogo o nosso querido Marquinhos, ele mesmo, o Marcos Uchoa, não sei o que lá, esqueci o sobrenome dele, acabou recebendo ali uma grande homenagem por ter se tornado o jogador com mais jogos na história do Paris Saint-Germain. É isso mesmo, cara? Que doideira, parece que foi ontem que ele era um lateral direito da Roma, chegando lá, uma promessa que tinha vindo do Corinthians, e o cara agora se tornou uma lenda, né? Muita doideira, velho. Se eu não me engano, ele chega em 2014, quase, ou é 2014 ou é 2015 que ele chega no PSG, mas já faz bastante tempo. Um cara que, assim, vai passando eras e eras e ele tá sempre lá, né? Ele já fez dupla de zaga com o Thiago Silva, com o Davi Luiz, com Kimpembe, e tá sempre lá, presente no PSG, um dos maiores jogadores da história do clube, com toda certeza, é muito respeitado lá. A gente fez críticas aqui ao Marquinhos, porque realmente ele deu uma queda de rendimento desde 2022, mas eu acho que essa temporada ele recuperou. Tem que dar a César o que é de César, eu sempre digo isso aqui. Tinha muitos questionamentos acerca do Marquinhos ainda na seleção brasileira, mas ele recuperou nessa temporada. Ele voltou a jogar muito bem com o Luiz Henrique e merecidamente aí sendo reconhecido como uma lenda do clube. O jogo em si, cara, um jogo bem tranquilo pro PSG. O Luiz Henrique até poupou alguns titulares, né, inclusive os dois principais jogadores da equipe no momento. O Dembélé e o Kylian Mbappé ficaram no banco de reservas. Mas a galera que entrou acabou mandando muito bem, né? Especialmente o Gonçalo Ramos, que faz 2 gols ali. O Gonçalo Ramos, que a princípio, né, tanto ele quanto o Kolo Muani parecia que tinham vindo para serem titulares, mas o Luiz Henrique encontrou uma formação melhor com o Barcola, Dembélé e Mbappé, e os dois acabaram virando reservas. Mas, pô, você ter essa qualidade no seu banco de reservas para dar uma rodagem no elenco é loucura, né, cara? Você ter Gonçalo Ramos e Kolo Muani para entrar ali quando você for rodar o ataque é muita qualidade, e eles acabaram correspondendo muito bem. O Asensio também fez uma grande partida, deu um passe pro segundo gol do Gonçalo Ramos. Um jogo bem tranquilo do PSG, né, cara? Parece que a final da Copa da França vai acabar sendo barbada, né? Especialmente se você pensar que, pô, na final eles devem ir com força máxima, né? Embora, assim, vale pontuar, a final da Copa da França é 6 dias antes da final da Liga dos Campeões da Europa. Então, se o PSG chega na final da Champions, tiver alguns jogadores ali muito desgastados, muito cansados, pode ser que dê uma descansadinha ali. Mas eu acho que não, porque daqui pra lá vai ter mais oportunidade de poupar jogador. Eles podem ser campeões na próxima rodada já. Se na próxima rodada o PSG vencer e o Mônaco não vencer, o PSG já é campeão. Aí, dependendo do que aconteça hoje no jogo da Inter, ele pode ser ou o segundo ou o terceiro campeão nacional aí da temporada 23-24. Bem interessante. O Lyon, que começou a temporada de forma horrenda, né? Vale lembrar aí, ficou na lanterna da Ligue 1, teve o treinador Fábio Grosso tomando pedrada e tudo, foi um momento bem intenso lá. E agora eles estão com um técnico que veio das categorias de base do Lyon e conseguiu dar uma ajeitada no clube. Aí eles estão não só na final da Copa da França, mas acho que em 8º, né, na Liga, neste momento aí, exatamente. O PSG nos últimos 5 jogos, então, tem aquela derrota pro Barcelona na Champions, né? Mas depois disso acabou conseguindo se recuperar tanto com uma vitória sobre o Barcelona na Champions, e agora contra o Lyon também uma goleada. São 3 vitórias nos últimos 5 jogos, tá em 5º lugar no Euroranking. Então tá aí, parabéns ao PSG. A gente pode ir agora para o 4º lugar do Euroranking para falar do Sporting, exatamente, nossos queridos leões aparecendo aqui mais uma vez. O Sporting que tá com 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, incluindo vitórias importantes aí, com uma vitória importante contra o Benfica, né, pela Liga, depois de empatar contra os caras também na Taça de Portugal neste final de semana. Na verdade, nessa semana última que passou, né, o Sporting venceu o Famalicão na terça-feira, no jogo atrasado aí, com um gol do Pedro Gonçalves, e agora no final de semana pegou vitória de Guimarães, teve mais um gol do Pedro Gonçalves, foi um 3-0 com o Gyökeres voltando a marcar, ele que passava por uma pequena sequinha de gols ali, né,
que não era muito típico dele, que vinha fazendo gol praticamente em toda a rodada, mas agora a situação do Sporting na Liga parece estar bastante positiva, né? Porque os caras aí estão com 10 pontos na frente do Benfica, o Benfica tem um jogo a menos, mas mesmo que o Benfica vence esse jogo, tá faltando... Hoje. São 7 pontos de vantagem na liderança, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, então diria que só uma amarelada assim de proporções macarrônicas conseguiria fazer o Sporting perder esse título aqui, né, cara? Então é algo muito bacana, e eu queria também falar pro Yuri que aconteceu algo chocante. Aparentemente, o Sporting tem o seu melhor ataque dos últimos 77 anos. Exatamente, são 131 gols marcados na temporada. Doideira, hein, cara? Nossa senhora, é muito gol, bicho. Muito por causa desse cabra aí, né? O nosso querido Victor Gyökeres aí, que chegou. A gente vai falar um pouquinho melhor dele na hierarquia, mas muito desse ataque bizarro do Sport se deve a esse cara. E também ao Pedro Gonçalves, né? Que é outro dos melhores jogadores da equipe, que também tá fazendo uma temporada simplesmente sensacional. O Sport jogou 2 vezes essa semana, né? Famalicão e Vitória, venceu as 2. O jogo contra o Vitória foi bem melhor, até porque foi em casa, né? Mas o contra o Famalicão também já tinha sido um jogo muito bom. Acho que eles perderam algumas oportunidades de gols ali. Por isso o placar acabou sendo magrinho. E, cara, eu tenho um número chocante aqui para dar sobre o Sporting. Eu vou falar agora dos melhores visitantes, dos melhores mandantes das top 7 ligas. Na Eredivisie temos o PSV com 14 vitórias e 1 empate. Lembrando, mandantes, jogos apenas em casa. Na La Liga, temos o Real Madrid, 14 vitórias e 2 empates. Na Bundesliga, temos o Bayer Leverkusen, 13 vitórias e 2 empates. Na Série A, temos a Inter, 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na Ligue 1, temos o Lille, não é o PSG, por incrível que pareça. Temos o Lille com 11 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na Premier League, temos o Liverpool com 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Na Liga Portugal, temos o Sporting, 15 vitórias, 100% de aproveitamento em José Alvalade. Simplesmente bizarro. Bizarro, cara, esse trabalho do Rubem Amorim. Acho que já dá pra cravar que esse trabalho nessa temporada tá sendo até melhor do que o na outra, que eles foram campeões, né? E tem tudo pra serem campeões de novo, né? Já estão praticamente com a mão na taça. Então, assim, não é à toa que o Rubem Amorim é tão especulado já em clubes mais ricos do futebol europeu, como o Liverpool, né, cara? O nome dele praticamente toda semana tem uma notícia nova sobre o Rubem Amorim sendo relacionado ao Liverpool. E não é à toa, o cara tá fazendo um trabalho simplesmente bizarro, então acho que é questão de tempo, talvez, né? Até essa semana mesmo o Sporting já consiga confirmar o título. Vale lembrar que o Rubem Amorim veio a público e disse, não tem nada de Liverpool não, tô focado aqui e tal, aquela coisa assim de sempre, né? Mas basicamente ele botou panos quentes aí nessa especulação. Interessante do Sporting também que na próxima rodada eles pegam o Porto, né? Que é sempre um clássico interessante, que também é uma pré-visualização do que vai acontecer na Taça de Portugal, que a final é dia 26 de maio, que é justamente Porto e Sporting. Então o Sporting pode estar tentando buscar aí um doblete nacional, né? Na Europa League eles caíram para a Atalanta, vale lembrar, mas aqui nas 2 competições aí de Portugal continuam vivaços e com todas as chances de vencerem os 2 títulos, né? Eles podem ser campeões do Dragão na próxima rodada. Olha! Aí sim, doideira, muito bom. Parabéns ao Sporting aí, e realmente curioso aí como é que vai ser o Rubem Amorim, né? Se ele depois vai dar um outro passo na carreira, se ele vai continuar no Sporting com bastante tempo, vamos ver como é que vai ser, mas é um trabalho realmente bem especial. Cara, dessa vez eu acho que vai ser difícil segurar, viu? Sinceramente. Porque já tem alguns anos, né, que ele tá trabalhando no Da outra vez, acho que foi o PSG, cara, o time mais interessado, ele acabou não indo, né? Acho que ele tem uma multa, se eu não me engano, tinha uma história que ele tinha multa rescisória de uns 20 milhões, acho que era uma parada assim. Então, mas para um time da Premier League pagar isso é fichinha. Não é nada, né? Então, se ele aceitar a proposta do Liverpool, eu acho que vai. Acho que não tem como segurar, não. Doideira. Vamos lá, então. O próximo time no nosso Euro Ranking é o Manchester City, que tá em terceiro lugar aí, o Citão de la Massa. Durante a semana foi eliminado pro Real Madrid na Champions, mas com um pequeno detalhe, né? Apenas uma questão técnica aqui, burocrática, só que é o seguinte, né? Quando você perde nos pênaltis depois de empatar no tempo normal e prorrogação, oficialmente é contado o empate, né? Porque o jogo acabou empatado. E aí você perdeu nos penais, que é como se fosse o desempate, né? Então, oficialmente é um empate aí. Mas, de qualquer maneira, o City acabou nesse final de semana jogando contra o Chelsea pela Copa da Inglaterra,
com um time que reclamou bastante do cansaço aí, dizendo que eles não gostaram da forma como foi agendada essa partida, porque foram apenas de quarta pra sábado, né? Foram 2 dias de descanso aí só, e já tiveram um jogo contra o Chelsea. O Guardiola foi um pistolaço, cara. Quase que ele quebra tudo lá no coletivo. Uhum. E aí o City acabou vencendo o Chelsea por 1-0 apenas com o gol do Bernardo Silva no final, num jogo que teve algumas polêmicas aí, que o Nicholas Jackson perdeu umas 50 mil chances, né? Mas no final das contas, eles estão aqui no nosso terceiro lugar no Euroranking, e a gente vai deixar pra falar um pouquinho mais dessa partida no bloco específico aí sobre as semis da Copa da Inglaterra. O jogo em si do Manchester City eu não gostei, sinceramente. A gente tinha falado nas últimas semanas que o City tinha dado uma subida grande de produção, mas eu acho que tanto contra o Real Madrid quanto contra o Chelsea eles voltaram a deixar um pouco a desejar, mas não deu para se classificar, que é o que importa. Vamos lá para o segundo lugar do nosso Euroranking, então, que é o time do Real Madrid. O Real Madrid está aqui mais uma vez, depois de conseguir grandes resultados durante a semana. Eles não só eliminaram o Manchester City pela Champions League, né, nos penais, como também agora no final de semana jogaram um El Clásico contra o Barcelona. Estavam perdendo até o finalzinho, quando empataram depois praticamente nos acréscimos do segundo tempo, o Belligol, o iluminado, fez o 3-2 pro Real Madrid. Uma semana dos sonhos para eles aí, né? E no final das contas, esse também é mais um tema que a gente vai falar num bloco específico só sobre El Clásico. Mas tá aí, parece que esse Ancelotti aí, esse Carlo Ancelotti é um técnico competente, né, cara? Parece que tem um futuro pela frente. Bonzinho, né? 5 temporadas com o Real Madrid, 5 semifinais da Liga dos Campeões. Semana perfeita do Real Madrid, né? Eles se classificaram na Champions. O Atlético de Madrid e o Barcelona foram eliminados na Champions. Aí no fim de semana o Atlético de Madrid é derrotado e eles derrotam o Barcelona. Então o torcedor do Real Madrid essa semana, cara, ele não poderia pedir absolutamente nada melhor. E o jogo em si foi bem difícil contra o Barcelona, mas mais uma vez, cara, o Real Madrid mostra que quando o jogo é difícil, a moeda cai pro lado deles, né? É bizarro. Parece que assim, na trocação de porrada, sempre a porrada do Real Madrid vai doer mais nos outros clubes. Eu acho muito surreal o que o Real Madrid tá montando, cara, porque eles têm muitos jogadores jovens, mas parece que todos esses jogadores jovens estão com experiência de 50 anos. Parece que todos eles entraram no Salão do Espírito do Tempo. Tem que explicar a referência. Pra quem é fã de Dragon Ball, cara, em Dragon Ball existe uma sala onde o tempo passa de forma diferente da vida real. Então, se você ficar um dia da vida real dentro dessa sala, se passa um ano dentro dela. Então, parece que todos os jogadores do Real Madrid foram treinar lá dentro, cara, porque é cara com 20 anos, com 21, com 23, e os caras é todo cascudo, é tudo difícil pra caralho de ganhar deles, eles são muito experientes, eles sabem exatamente o que fazer. Tu viu uma mentalidade de ferro, sei lá, cara. Eu acho que o Ancelotti tem grande peso nisso aí, cara. Não sei se tu viu a entrevista do Bellingham depois que eles tiraram o City na Champions. Ele se derreteu pelo Ancelotti lá, né, e falou que ele é um cara que ele é muito calmo e que passa muita confiança pros jogadores. Então, ele basicamente falou que um pouco dessa mentalidade deles aí é fruto do próprio técnico, né? Ele disse até, fez uma anedota dizendo que antes do jogo contra o City, ele pegou o Ancelotti bocejando. Aí ele falou, professor, tá com sono, né? Tá cansado, o que houve? Aí o Ancelotti assim, eu preciso que vocês vão lá dentro do campo e façam alguma coisa pra me empolgar. De tão calmo que ele tava antes da partida. E aparentemente ele consegue passar um pouco dessa calma, dessa confiança pros jogadores também, mesmo nos momentos de mais alta pressão, nos jogos mais difíceis, né? Então, aí também é o tipo de coisa que tu vê que o treinador faz diferença, porque muitas vezes a gente olha a parte tática e tal, a parte de gestão do elenco, mas essa parte mental também, de tu ajudar os caras a ter essa fortaleza, né? É uma coisa que é muito importante também. O técnico ele pode fazer diferença se o cara entra em campo se tremendo ou entra com calma, né? Posso citar o José Mourinho de novo? Eu gosto muito de citar o José Mourinho. This is football heritage. Não tem jeito, cara. Cara, nos últimos 14 anos, os caras chegaram em 12 semifinais da Liga dos Campeões. Mano, o Real Madrid, ele criou uma casca que, assim, pra você quebrar essa casca, meu irmão, tem que ser muita martelada, cara. Tem que ser muita martelada, tem que pegar um picador de gelo ali pra bater na casca, porque é bizarro, cara, o Real Madrid. E, assim, parece que quem chega vai se incorporando isso, tá ligado? Você tem ali uma engrenagem toda funcionando. E quem vem de fora se incorpora muito facilmente a isso. Então, vem o Camavinga.
já tá lá no DNA Real Madrid. Ah, veio o Tchouaméni, já tá no DNA Real Madrid. Daqui a pouco vai chegar o Endrick. Daqui a 2 anos a gente vai ver o Endrick também com a mesma mentalidade desses caras. Tipo, mano, é o projeto mais sólido do futebol mundial hoje, é o do Real Madrid. Não tem pra ninguém, cara. Os outros clubes vão ter que correr atrás. Nos próximos anos aí, especialmente se confirmar a chegada do Kylian Mbappé, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Manchester City, todos esses clubes vão ter que correr atrás, cara, porque o que o Florentino Pérez, esse maquiavélico homem, está fazendo no Real Madrid, o que ele está cozinhando no Real Madrid, cara, não é desse planeta. Fora que, né, a gente fala de várias coisas aí, mentalidade, o técnico e tal, mas o elenco, como tu falou, é bizarro porque é uma qualidade absurda, com alguns dos melhores jogadores jovens do mundo que supostamente nem chegaram no auge ainda, né? O Real Madrid tem elenco pra 10 anos e nem tá completo ainda, né? Tem gente chegando ainda, então, doideira. Mas enfim, vamos seguindo aqui para o primeiro lugar do Euro Ranking, que pra surpresa de atualmente provavelmente 0 pessoas, né? A não ser que você não acompanhe a gente aqui, mas quem acompanha, tenho certeza que eu tava esperando isso mais uma vez, que é o time do Bayer Leverkusen. Exatamente, eles estão em primeiro em mais uma semana aqui, né? Nos últimos 5 jogos estão com 3 vitórias e 2 empates, é verdade, mas foram 2 empates essa semana aí de formas inacreditáveis. Yuri, acho que tá acabando palavras pra descrever, né? A realidade, a vida não explica mais o que está acontecendo com o Bayer Leverkusen, porque durante a semana eles estavam jogando pela Europa League contra o West Ham lá em Londres, né, perdendo de 1-0, até que o Frimpong empatou aos 44 do segundo tempo, acabou 1-1, beleza, tranquilo. Aí esse final de semana foram visitar o Dortmund pela Bundesliga e tentando manter a temporada invicta ainda, e isso estava escapando pelos dedos, porque o Füllkrug abriu o placar no final do jogo e o Leverkusen estava perdendo até, não é 46, não é 47, até os 52 do segundo tempo, quando do nada, né, de forma mágica, sobrenatural até eu diria, eles conseguem achar um golzinho no escanteio cruzado na área, o Stanisic manda de cabeça para fazer 1-1. Simplesmente impossível de perder esse time, nem se eles quisessem, né? Se eles quisessem perder, o Wirtz ia tropeçar na bola, a bola sem querer ia entrar no gol, ia encobrir o goleiro, porque é uma coisa que tem que ser explicada. O Xabi Alonso tem que dar explicação, tem que chamar ele na frente de um tribunal e fazer esse cabra falar. Porque o que ele tá fazendo, não. Acho que ele tá brincando com regras aí de outra dimensão. Tem alguma coisa que não tá certa, não tá correta. Se eu não tô enganado, é o 6º ou 7º jogo que eles arrancam o resultado assim nos acréscimos, velho. Eu tenho que ver aí, mas é bizarro nessa temporada. Se os jogos acabassem aos 45 do segundo tempo, o Leverkusen tinha umas 6 derrotas já na temporada. Os caras conseguiram mais uma, cara. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, dos 45 jogos de invencibilidade em todas as competições, que aparentemente já é a maior invencibilidade da história de um time das top 5 ligas europeias. Que é isso, cara? Vocês estão vendo a história sendo feita e um time histórico, mesmo que não ganhe os outros títulos que está disputando aí, fique só com a Bundesliga, já é um time histórico. É bizarro, cara. Não tem muita explicação por que esse cara tá fazendo, não. O jogo contra o West Ham, eu tava assistindo o segundo tempo, acho que tava faltando mais ou menos uns 15 minutos, o Frimpong sai na cara do gol, totalmente sozinho, cara. Só ele, o goleiro e a trave. E ele chuta a bola pra fora, ele dá uma isolada bizonha na bola. Quando ele deu essa isolada, eu pensei, ixi, é hoje. Não passa de hoje, não. Coisa feia, um cara da qualidade do Frimpong fazer isso. Aí, praticamente nos últimos minutos, o mesmo Frimpong chuta uma bola toda torta, a bola desvia na zaga do West Ham e entra. É loucura, cara. Não tem explicação. Esse jogo contra o Borussia Dortmund também é um jogo que, de novo, nesses 2 jogos o Xabi Alonso não foi com o time completo. Eu tô pra dizer, cara, que se a gente for buscar quantos jogos o Bayer Leverkusen jogou com o 11 ideal, são poucos. Eu acho que são pouquíssimos. Se a gente pegar assim, qual é o 11 ideal do Bayer Leverkusen? Os 11 melhores jogadores. Se a gente for analisar, acho que deve ter tido bem poucos jogos que ele conseguiu botar o 11 ideal em campo. Nesses 2 jogos nessa semana, ele poupou alguns jogadores. Contra o Dortmund, por exemplo, o Florian Wirtz, o melhor jogador do time, entrou faltando meia hora só pro jogo acabar. E foi um jogo bom contra o Borussia Dortmund, bom, não foi um jogo ruim não, mas eu acho que no segundo tempo o time deixou um pouco a desejar, parecia muito estressado, teve um princípio de confusão ali, teve uma confusão zona entre o Frimpong e o Schlotterbeck. O Schlotterbeck estava marcando bem demais o Frimpong, aí parece que o Frimpong não estava
com muita paciência e eles acabaram entrando numa confusão. Teve um momento que o juiz expulsou o Boniface, porque Cara, foi uma jogada muito engraçada. O Xhaka, ele chega por trás do Schlotterbeck e puxa ele mais ou menos por aqui. Ele bota a mão assim e dá uma puxada do Schlotterbeck. O Schlotterbeck cai pra trás igual um saco de batata. Aí o juiz viu isso e o Boniface estava na frente. Aí ele pensou que tinha sido o Boniface que tinha chegado dando uma rasteira no Schlotterbeck. Aí pimba, puxou o cartão vermelho e expulsou o Boniface. Aí o VAR chamou, ele foi lá no VAR, quando ele viu que tinha sido só um puxãozinho do Xhaka, ele tirou o cartão vermelho do Boniface e deu o cartão amarelo pro Xhaka. Nisso o jogo já tava 1-0, um baita de um golaço do Füllkrug, que essa passagem eu esqueci agora quem foi que cruzou, mas ele pega de primeira o goleiro do Leverkusen. Sabitzer, né? De novo esse filho da mãe. O goleiro do Leverkusen não consegue fazer a defesa, pegou muito bem na bola mesmo. E parecia que seria realmente o gol que ia acabar com a invencibilidade do Leverkusen. Porque, assim, cara, eles não estavam conseguindo criar boas jogadas. No final do jogo, o Xabi Alonso coloca 2 atacantes, né? O Boniface e o Schick. E começa a mandar a bola para a área de qualquer jeito. O gol do empate, primeiro tem uma falta cobrada pelo Grimaldo, que o Kobel consegue fazer a defesa, uma falta muito bem cobrada. Aliás, uma defesa absurda, cara. O Kobel subiu no ângulo lá pra pegar, pô. Seria um golaço absurdo. E na cobrança de escanteio, o Wirtz cobrou. E o Stanisic, cara, o Stanisic, ele tem 2 gols pelo Bayer Leverkusen. Um foi contra o Bayern de Munique e o outro, esse gol contra o Borussia Dortmund. Então, assim, um cara que veio emprestado, fazendo aí 2 dos gols mais importantes da temporada, e os caras não perdem, né? E detalhe que depois do gol do Stanisic, eles ainda têm uma chance claríssima pra virar o jogo, cara. Só que Boniface acabou dando mancada ali, ele meio que escolhe a jogada errada, depois a bola ainda sobra pro Florian Wirtz, mas ele não consegue finalizar muito bem, e enfim, acabou terminando em empate. É surreal, cara, é surreal. Faltam 4 jogos para eles conseguirem um título invicto, mas assim, tem que ser pontuado também, que a sensação que passa é que tá cada vez mais próximo da derrota, porque teve gol salvando no 90+1, aí 90+2, 90+3, agora foi 90+7, cara. Pô, daqui a pouco o jogo vai acabar, precisa irmão. de 10 minutos de acréscimo próximo, pô. Exatamente, vai ter que ficar aumentando os acréscimos, porque assim, a gente elogia a mentalidade desse time, mas também tem que ser pontuado que eles estão, em muitos jogos, saindo atrás do placar, precisando correr atrás, tá ligado? Isso não é uma coisa positiva, na minha opinião. Por exemplo, eles vão enfrentar a Roma na semifinal da Europa League. A Roma é um time muito bom, então acho que tem que ser algo que vale toda a euforia, vale todos os elogios, mas também vale o alerta, né? Também vale o alerta, porque se eventualmente eles perderem, não vai ser por falta de aviso do destino. Então tá aí, cara. Eu, pessoalmente, tô torcendo pra tríplice coroa do Leverkusen aí, só pra gente... Eu vivi, sabe assim, eu estava lá. Vai ser incrível, cara. Vamos ver o que acontece, mas toda semana eles têm trazido entretenimento, né? O Yuri já sabe, mano. Ó, o Yuri prepara essas artezinhas de fim de jogo aqui, né? Borussia Dortmund 1, Leverkusen 1, uma imagem bonitinha e tal. Já sabe, se o jogo estiver acabando e tu estiver preparando a arte, tá 1-0 pro time adversário, já nem salva o arquivo. Já faz uma versão alternativa com 1-1, porque tu sabe que tu vai usar. Essa aí foi uma correria, porque a arte estava pronta com a imagem do Füllkrug e eu já tinha escrevido o tweet. O Borussia Dortmund destrói a invencibilidade do Bayer Leverkusen, não sei o que, papapá. Eles que lá em 2002 deixaram o Bayer Leverkusen na saudade, na Bundesliga, acabam com a invencibilidade dos Wechsel. Aí do nada, gol de escanteio. Ai, me lascou, cara. Aí me lascou. Eu até coloquei uma imagem do Xabi Alonso, porque não tinha nenhuma imagem do Stanisic, o gol tinha acabado de sair. Foi que foi. Dale que dale. Então, só pra passar a régua, nessa semana nosso Euroranking ficou com Paris Saint-Germain em quinto, Sport em quarto, City em terceiro, Real Madrid em segundo, Leverkusen em primeiro. Estamos nos aproximando do finalzinho dos campeonatos, do finalzinho da temporada. E, obviamente, quando acabar, nós vamos passar aí o resultado final do Euroranking. O Euroranking somando todas as semanas quanto que deu na temporada. Mas eu tenho já uma impressão de quem é que vai ganhar esse Euroranking no final da temporada. Não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que já tem um time meio bem garantido ali.